Ascensão através de habilidades. Episódio 161. 36º nível. O Corcunda perseguindo mistérios distorcidos. 1. Eu fui derrotado. Dentro do corredor escuro. As joias na frente daqueles reunidos na escuridão foram todas quebradas. A quebra das gemas, cada uma ligada à vida de alguém, significava a morte de alguém. Uma chama que formava a forma de uma mulher franziu a testa. O que aconteceu, Kaleid? O que você está falando? Uma voz clara soou. Um velho, com aborrecimento estampado no rosto, bateu com o cajado de madeira no chão. Você está tentando transferir a culpa para mim? Sua magia foi ativada corretamente? Definitivamente aconteceu. Meus olhos não podem ser evitados. O velho bateu novamente no chão com seu cajado, emitindo um som desagradável pela sala. É que o cara era mais forte. Mesmo sendo um andar inferior, a força combinada de 10 homens dos aventureiros do 4º nível perdeu? Não me culpe, foi assim que aconteceu. O velho fez uma careta desagradável. Ele é forte. Minha magia foi ativada, mas não poderia durar muito. Eles gemeram, caindo em pensamentos. Poderiam eles, que superaram inúmeras dificuldades e alcançaram os níveis mais profundos, derrotar um inimigo com a força combinada de 10 aventuras de 4º nível enquanto ainda estavam no 35º andar? Foi difícil cuspir uma resposta fácil. O Rei Leão falou. Isso é problemático. Os aventureiros do 4º nível foram aniquilados, e Taizan estava no 35º andar. Isso significava que ele poderia descer até o 40º andar sem qualquer obstáculo. Não tem como, Kaleid? Não existe. O velho respondeu prontamente. O Rei Leão franziu a testa. Realmente? Não está aí porque eu digo que não está. O velho balançou o cajado com uma voz irritada. Isso já é uma brecha. Um círculo mágico estabelecido com a permissão do Deus Demônio. O Deus Demônio permitiu apenas uma interferência mínima. Um guia comum de 4º nível não conseguiu impedir Taizan de forma alguma. Mas também havia limites para isso. O círculo mágico que o velho espalhou no 35º andar estava dentro desses limites. Ou você está pensando em encontrar uma maneira de escapar dos olhos do Deus Demônio? Uma nova maneira de cometer suicídio. O velho zombou e o Rei Leão fechou a boca. Havia coisas que não deveriam ser feitas, mesmo que Taizan fosse obstruído. E um deles estava tentando enganar o Deus Demônio. Isso é muito problemático. Se ao menos tivéssemos observado a batalha, poderíamos ter aprendido muito. A mulher encantadora murmurou como se estivesse arrependida. Eles não tinham visto a batalha de Taizan com os guias de 4º nível. Não há nada que possamos fazer se o Deus Demônio não permitir. A razão para a falta de observação deles foi por causa do Deus Demônio. O Deus Demônio permitiu sua interferência, mas não permitiu que assistissem à batalha. Portanto, eles não tinham ideia de como a batalha se desenrolou e como terminou. Isso foi muito bom para Taizan. Afinal, o estilo de batalha de Taizan se beneficiou muito quando seus oponentes não tinham informações sobre ele. Anulação de ataque, espada de habilidade e inúmeras outras magias e habilidades. Tudo isso era imprevisível para os adversários, fazendo com que entrassem em pânico e não conseguissem responder. Se os líderes tivessem observado e analisado o combate de Taizan, eles poderiam tê-lo entendido aproximadamente. Pelo menos, eles certamente teriam reconhecido a espada de habilidade e anulação de ataque. Taizan não sabia, mas o Deus Demônio, sem saber, o ajudou muito. Uma forma legítima sob a permissão do Deus Demônio. O Rei Leão bateu os dedos na mesa. A resposta não foi fácil de encontrar. O Rei Espiritual falou. Que tal ligar para ele? Ele. A criança demoníaca que está atualmente descendo aqui. O Rei Leão percebeu a quem o Rei dos Espíritos estava se referindo. Quaned, um demônio não restrito por posição como os outros, foi autorizado por eles a mirar nos níveis mais profundos depois de muito tempo porque viram potencial nele. Fortalecido pelas expectativas deles, ele já havia ultrapassado o 50º andar e esperava-se que algum dia se juntasse a eles. Ele pode ser capaz. Este demônio tinha permissão para alcançar as camadas profundas. Seu poder era incomparável ao de um guia do mesmo andar. O Deus Demônio permitiria isso? Os deuses sempre querem testar os mortais. E se seu próprio filho perguntar, há uma grande chance de ela não recusar. Eles começaram a convergir na ideia de enviar Quaned. Ambracia, que estava ouvindo em silêncio, falou enquanto assistiam. Só para você saber, se Quaned falhar também, não restarão mais métodos. Eles ficaram em silêncio. Como disse Ambracia, Quaned era muito forte, tendo recebido permissão para alcançar as camadas profundas. E o labirinto concedeu muitas recompensas por derrotar os fortes. Se Taizan derrotou Quaned e ganhou habilidades mais fortes e novos poderes, ele poderia se tornar tão forte que eles não conseguiriam mais lidar com ele. O oposto também é verdadeiro. Se Quaned vencer, ele ficará mais forte. Ele descerá rapidamente para onde estamos. Chances de sucesso, 50%. Eles não poderiam tomar uma decisão facilmente porque não compreendiam totalmente a força de Taizan. Alguém falou no corredor silencioso. Eu decidi. Foi a primeira vez que esse homem falou. Enquanto ele falava, todos se concentraram nele como se estivessem cedendo aos mais excepcionais entre eles. Ambrácia.
Eu de novo? Sinto-me como um mero garoto de recados. Ambrácia resmungou. O homem falou com indiferença. Ligue para Quaned aqui. Cleng. Um cavaleiro de armadura vermelha atacou. Taizan levantou a mão. Você ativou a barreira distorcida. O espaço distorceu em torno de Taizan. O cavaleiro baixou a espada e foi repelido. O cavaleiro continuou a perturbar o espaço depois. Rachaduras começaram a se formar no espaço, mas aguentou muito bem. Nada mal. Taizan derrotou o cavaleiro e verificou a magia. Magia elementar. Barreira distorcida. Consumo de mana. 50. Proficiência. 1%. Cria uma distorção no espaço ao redor do usuário para bloquear ataques. Só pode bloquear ataques abaixo de um determinado nível. Foi outra habilidade que Taizan adquiriu ao lidar com os guias. Havia limitações, mas os resultados de seus experimentos mostraram que ele poderia facilmente bloquear ataques de monstros no 35º andar. Mesmo com sua proficiência atual, parecia suficiente para usar até o 40º andar. Tendo terminado a verificação, Taizan continuou avançando. Ele derrotou os cavaleiros que encontrou, entrou em salas secretas para reivindicar recompensas e dirigiu-se ao chefe. O chefe também não era páreo. O cavaleiro de armadura carmesim era mais rápido e mais forte que outros monstros, mas era isso. Ele não conseguiu resistir aos ataques de Taizan nem por um momento e caiu. Muito fácil. Não faria sentido se fosse difícil. Agora, o chão não era o problema. Com seu estado atual, era altamente provável que ele conseguisse chegar ao final do 4º nível sem qualquer dificuldade. A menos que tenha sido uma provação de um deus ou de outro guia. Foi difícil fornecer qualquer estímulo para Taizan. É confortável, mas algo parecia estar faltando. Se fosse tão fácil, significava que seria difícil conseguir uma recompensa normal. Quero aprender uma nova magia em breve. Ele desejava que algo novo aparecesse. Os guias provavelmente não interferiram por um tempo. Pelo menos nada acontecerá até o 40º andar. Provavelmente. O deus demônio não permitiria o envio de todos os aventureiros do 5º nível. E era impossível que um ou dois derrotassem Taizan. Eles reuniriam toda a sua força e exerciam quando chegasse a hora. O fantasma pensou assim e Taizan concordou. Taizan verificou suas recompensas claras. Primeiro foi a recompensa secreta. Anel de cicatrizes profundas. Poder de ataque mais 20. Um anel com uma cicatriz terrível gravada. A aura de quem infligiu a cicatriz amaldiçoa tudo que se aproxima. O poder de ataque foi muito bom. Na verdade, era um equipamento excepcional, mas não parecia tão significativo para Taizan. Em seguida, a recompensa é liberada. Elmo da loucura contida. Força mais 30. Um elmo dado uma vez pelo deus da loucura a seu seguidor. Certa vez, encharcou o continente de sangue. Agora, a loucura está quase acabando. O dano aumenta quando consumido pela loucura. Alta resistência e defesa. E era um leme. A proteção para a cabeça era difícil de conseguir. Então seu valor era alto, já que Taizan ainda estava usando o que recebeu do Cavaleiro da Morte. Armadura uma vez dada pelo deus do ódio ao seu seguidor. O usuário foi odiado por todos e morreu. Agora, o ódio está quase acabando. O dano aumenta quando consumido pelo ódio. Já faz um tempo que não mudei minha armadura. A mudança na armadura aumentou significativamente sua defesa. E houve algo inesperado. Você usou a armadura cheia de ódio e o elmo da loucura contida simultaneamente. Força adicional 20, agilidade 20 aumentada. Quando consumido pelo ódio e pela loucura, explosão emocional, é ativado. Um efeito definido? Os olhos de Taizan brilharam. Pelo que ele tinha visto na loja antes, usar certos itens juntos proporcionava efeitos adicionais. O equipamento que Taizan obteve desta vez era desse tipo. Esses tipos de conjuntos aparecem com mais frequência quanto mais fundo eu vou. Eles são raros, mas aparecem. Existem restrições, já que é obrigatório usar mais de 2 itens. Mas os efeitos são correspondentemente poderosos. Eu me pergunto se há mais conjuntos. Com antecipação, Taizan continuou descendo para o próximo andar. Missão do andar 36 iniciada. Derrote o chefe do 36º andar e passe. Recompensa. Pulseira contendo um fragmento de núcleo. Recompensa secreta. Os monstros do 36º andar eram cavaleiros, semelhantes a antes. Se o 35º andar tivesse cavaleiros vermelhos, desta vez eles eram azuis. Isso me lembra o campo de batalha dos deuses. Lá também lutavam cavaleiros com armaduras azuis e vermelhas. Taizan murmurou e avançou. Como antes, não houve obstáculos significativos e logo ele encontrou um altar. Você descobriu as ruínas do Corcunda perseguindo mistérios distorcidos. Bônus de primeira descoberta. Mana 50. Não é uma recompensa ruim. Essas ruínas eram diferentes dos altares dos deuses vistos antes. Se houvesse uma única estrutura no altar, desta vez toda a sala parecia transformada em uma estrutura, cabendo no nome de ruínas. A condição da sala não era ótima. Uma gosma rosada rastejava pelas paredes e o chão estava pegajoso como um pântano. E a qualidade do poder sentida. Diferente. O poder dos deuses era claro e distinto, embora parecesse diferente. Talvez porque cada um deles tivesse um domínio,
Houvesse uma vontade absoluta que não tolerava mais nada. Mas não havia esse sentido aqui. Em vez disso, estava cheio de uma aura gananciosa que queria engolir tudo e torná-lo seu. O corcunda perseguindo mistérios distorcidos. Um imortal. Imortal? Eu não te contei antes? Existem transcendentes que gerenciam seus domínios e aqueles que não o fazem. Foi isso mesmo? Foi há muito tempo, então ele não conseguia se lembrar. O fantasma disse com um sorriso irônico. Naquela época, não deveríamos nos encontrar por muito tempo. Originalmente, o fantasma era um NPC que se separaria após capturar o sábio no 10º andar. Então, naturalmente, Taizan não esperava embarcar em uma nova missão e viajar tão longe com ela. E eu pensei que não encontraríamos imortais por um tempo, já que você precisa ir bem fundo. Mas aqui estamos. Qual é a diferença? O fantasma falou com uma pitada de nostalgia e Taizan perguntou. O que há de comum entre os deuses que você conheceu até agora? Cada um tinha seu próprio domínio. O deus da luta e da morte, Leikinratas. O deus da vitória, Baltazar. O deus da escolha, Maria. Todos tinham seus próprios domínios. Transcendentes são o último estágio que um mortal pode alcançar. É uma posição difícil de alcançar mesmo depois de centenas de anos. E todos aqueles que alcançam tal posição têm seu próprio calibre que construíram. Todos aqueles que se tornaram transcendentes tinham talentos excepcionais. No entanto, o talento por si só não era tudo o que era necessário para ascender ao status de Deus. Se você considerar os deuses que conheceu até agora, você entenderá. Taizan relembrou suas experiências. O deus da vitória queria que Taizan buscasse a vitória. O deus da escolha desejava que Taizan superasse o oposto da escolha, e o deus da luta e da morte desejava a luta. O deus da espada exigia provas através da espada, e o deus da prova exigia que Taizan provasse seu valor através do combate. Cada um exigiu conquistas em seus respectivos domínios de Taizan. Taizan percebeu algo. Então, esse é o caminho que os tornou deuses. Certo, um ser que transcende a mortalidade, assumindo o controle do próprio domínio em que se destacou. Isso é o que é um deus. Mas, os imortais são diferentes. Eles são seres sem essa estatura. O fantasma explicou calmamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.